História de Teresópolis, com Vanderlei Pérez. Bom, o nosso papo de hoje é uma entrevista com o Dr. Jorge Bragança e a escritora Ana Maria Andrade, que eles vêm à TV Diário para falar sobre o primeiro seminário do Ama Leitura. Seminário que ocorre agora no dia entre 12 e 13 de abril, no Núcleo Cultural Felso Proarte. Hoje é Centro Cultural Felso Proarte. Centro Cultural Felso Proarte. E quem está bem por dentro desse assunto é a escritora Ana Maria, nossa companheira de academia, ocupante da cadeira, vamos lá, cadeira de Machado de Assis. Pois é. Ilustre, hein? E o Jorge Bragança também é da academia, a Luísa Azevedo. Eu estou lá na cadeira número 6. Cadeira número 6. É a minha 31, que foi ocupada anteriormente por Arthur Damasio. Uma honra muito grande estar nessa cadeira. O Arthur é meu amigo. E eu sempre busco contribuir com a academia para fazer jus a esse espaço que vocês me deram lá. Jorge me recebeu na academia, já 2008, na verdade, tem quase 15 anos isso, né? Quase 15 anos. Que a gente está lá junto e fazendo esse trabalho. Mas o nosso papo hoje aqui é sobre esse seminário do Ama Leitura no Centro Cultural Felso Proarte. E a Ana Maria vai falar para a gente como é que vai ser isso, qual é o propósito, qual é o objetivo desse encontro que a gente vai ter daqui a uma semana em Teresópolis. Bem, Vanderlei, primeiro eu gostaria de agradecer, né? Sempre uma alegria muito grande estar aqui com você, estar aqui na TV Diário e poder falar um pouquinho, né, sobre esse grande encontro, que eu estou chamando dessa forma, esse grande encontro das pessoas que amam a leitura, trabalham pela leitura, pelo livro e mais especificamente pela literatura infanto-juvenil, que é a minha área de atuação e que eu vejo que é onde nós iniciamos, né, esse semear, por isso seminário. Né? O nome seminário, ele tem, né, a origem semântica dessa palavra, é o semear. Então, semear um pouco dessas ideias novas, né, em todos esses profissionais, educadores, pedagogos, psicólogos, estudantes, bibliotecários, mediadores de leitura, todos, né, que se envolvem de alguma forma, né, o profissional do livro, os editores, com essa cadeia do livro e da leitura. Então, semear novas ideias para que a gente possa depois, nas escolas, nos espaços culturais, desenvolver projetos que realmente levem à formação de novos leitores. Então, isso é um sonho antigo. Eu agradeço ao Dr. Jorge Bragança e à Edenise, que me acolheram, me abraçaram, né, no Centro Cultural Felso Proarte. Hoje nós temos lá o espaço Ama Leitura, e o seminário é um desdobramento desse trabalho que já vem sendo feito ao longo de um ano, né? Nós estamos completando um ano de parceria cultural. Foi em abril do ano passado, na semana do Dia Nacional do Livro Infantil, que nós inauguramos o espaço. Fizemos várias atividades ao longo de 2023, e o seminário vem, né, como um grande presente aí desse um ano de parceria, poder oferecer, né, a todos esses professores e profissionais que trabalham com a leitura uma capacitação, um aperfeiçoamento de uma qualidade técnica maravilhosa, porque nós convidamos palestrantes, autores, escritores, editores, que eles vêm do Rio, são especialistas em literatura infanto-juvenil, todos eles premiados, né? Receberam vários reconhecimentos ao longo da carreira, com muita experiência. E vamos homenagear 2 escritores aqui de Teresópolis, que algumas pessoas talvez não conheçam, que é o Flávio Carneiro e a Flávia Savari, que são vencedores do Prêmio Jabuti, que é o maior prêmio, né, da literatura, e eles venceram, né, na categoria infanto-juvenil, e são agora os nossos homenageados e patronos, né, porque sendo o primeiro seminário Ama Leitura, eles estão abrindo aí essa caminhada, porque esse é o primeiro, nós pretendemos que seja de muitos, né, que as pessoas... Então é formar as pessoas para elas produzirem mais na área da literatura infanto-juvenil ou infantil, né? Mais, sim, né? E até mesmo formar novos escritores nessa área. Sim, com porque certeza. Porque era uma coisa meio inédita em Teresópolis, né? Você começa com... a gente vai ouvir falar da história de Teresópolis ligada
a literatura infantil a partir do seu trabalho, são 3 livros lá, né? Você tem Já um livro a bilíngue, Cidade né? de Teresa, A Fazenda do Paquequer Paquequer. e A Lenda do Poeterê. Foi do ano passado. Todos foi lançado no os, último Poeterê. eu trouxe para você esse, tá? Esse está faltando na É minha um biblioteca. presente. Eu tenho uma biblioteca infantil. Que coisa. Então Você já me falou. Eu tenho uma biblioteca com autores de Teresópolis. Jorge, nós temos mais de 500 autores de Teresópolis. É uma coisa doida. Eu estava pensando em fazer um trabalho, estou fazendo um trabalho de levantamento desses autores, o que eles escreveram, né? Eu separo os autores que escrevem sobre a história de Teresópolis, que são cerca de 100 livros editados sobre a história de Teresópolis. Agora, tem muitas crônicas, romances, que falam, que tem um pouquinho de história da cidade, porque às vezes o romance, a pretensão dele é outra, mas como o cenário é aqui, sempre traz uma referência, e ali você encontra uma informação que não está em livro de história nenhum. Às vezes um evento ocorre e uma informação que você buscava, já havia esse prédio, já houve esse evento em tal lugar, então já havia esse espaço. Então a gente tem que consultar sempre esses livros, né? E aí essa biblioteca infantil, eu já separei ela para não misturar as coisas de Teresópolis é uma coisa e a infantil, quem tem 7 netos tem que ter um espaço para eles, Tem que né? ter, né? E é Com incrível como certeza. que esse movimento é produtivo. Eu vejo com muito bons olhos esse movimento da literatura indo para a escola, buscando o novo leitor, não formando leitores, né? Mas trazendo a história de Teresópolis para esse pequeno, na linguagem deles, né? E certamente que nesse seminário vai ter uma preparação de gente que já produz bons materiais, que tem uma boa produção, mas que precisa se qualificar, precisa se preparar para fazer um trabalho ainda melhor e conhecer coisas novas, né? Sim, né? O mais importante é justamente essa troca de experiências, né? Ouvir um autor que chegou, né, a um prêmio como o Prêmio Jabuti é muito importante para qualquer um de nós. E a gente usa pouco essas pessoas, E né? usamos Você vê a poucos, Flávia conhecemos pouco. né? Então, ela era tão disponível para... Sempre que a gente oferece para uma entrevista, ela não é uma pessoa difícil, né? Embora seja uma escritora de grande sucesso. Né? Não só pelo Prêmio Jabuti, de um livro dela, mas pelas outras obras dela na literatura brasileira. Então, e essas pessoas estão aqui querendo ajudar, mas falta quem faça essa liga, né? Quem faça essa ponte, né? Então, esse seminário pode ser essa oportunidade para isso, certamente. Eu acredito que seja um passo inicial, E vai ser né? só o primeiro, Esse né? é o meu desejo. E vai ser só o primeiro, que certamente que vão ter outros, né? E nós estamos tendo... Primeiro de muitos. Primeiro de muitos, esse é o nosso desejo. Muito bom. E nós estamos tendo, né, doutor Jorge, uma receptividade muito grande. Nós abrimos as inscrições ontem e já estamos com 53 inscritos. Então, em 2 dias, 53. E a carga do horário são quantas? 12 e 13 de abril, mas e o horário dessa? Então, dia 12 vai ser a abertura à noite, né, a partir das 6 horas. Nós vamos ter a homenagem ao Flávio Carneiro, à Flávia Savari, e vamos já fazer uma roda de conversa falando sobre a importância, né, do papel da escola nessa formação, o papel do educador na formação, né, de leitores, no estímulo à leitura. No dia 13, nós teremos uma imersão de 12 horas na literatura infanto-juvenil. Carga boa, né? O dia todo. Vamos começar às 8h30 e vamos até 8h30 da noite. Com mais de uma turma, certamente, né? Sim, São vai ser bem dinâmico, né? as atividades vão acontecer rodem, né? simultaneamente. Nós vamos ter na parte da manhã 4 reflexões literárias, na parte da tarde 4 oficinas criativas, com 4 autores, cada um, né, dentro do seu tema. O tema geral do seminário é como trabalhar a literatura infanto-juvenil em tempos de intolerância. É um tema bem tem um pouquinho de mimimi, estimulante. Mas é importante a pessoa até saber até onde vai, né? Porque nós sabemos a dificuldade também que os professores passam em sala de aula, nesse pós-pandemia, né? Crianças e jovens e adultos, inclusive, né? E a literatura, ela entra aí como, né, fundamental para que se trabalhe, né, não só a questão socioemocional, temas sensíveis, também, né? Como preconceito, discriminação. Então, o objetivo é a inclusão, né? Aliás, a Denise tem trabalhado muito no Centro Cultural, né, essa questão da inclusão.
né? Então temos, né, lá agora vários projetos que são gratuitos, né, música, dança, teatro, a literatura, né, e todos inclusivos. E o seminário pretende também, dessa forma, né, abraçar todos que queiram trabalhar com a leitura, trabalhar com a literatura e sermos ali uma referência, né, de capacitação, de aperfeiçoamento técnico, profissional, para todos aqueles que têm, né, os mesmos sonhos, os mesmos ideais que nós temos, que é formar em Teresópolis leitores, essa cultura, né, da leitura literária, porque também às vezes se confunde um pouco o que é a leitura, né, o que eu trabalho. É a leitura literária, é aquela que realmente faz a criança, o jovem, pensar, formar opinião, viajar, né, se colocar no lugar do outro, né, ter capacidade de escolha, né, para a sua vida, para o futuro. Essa é a leitura literária. É uma preparação para a vida, né? Exato. E não pode ter barreiras, né, Vanderlei? Para isso a gente tem que abrir, né, os horizontes, abrir as cabeças. Então, o nosso seminário é isso. É semear novas ideias. E as inscrições? Ainda tem? As inscrições vão até o dia 10. Dia 10 nós vamos encerrar, porque nós temos vagas limitadas. Se faz pelo site? Já está no Instagram do Instituto Ama Leitura e também da FES-ProArte. Então, no link da nas redes sociais. O link da bio já tem lá, né, o caminho para o formulário, a pessoa vai preencher com os seus dados, vai escolher quais as reflexões. Tem custo, Ana? Como é que é esse custo? Então, nós colocamos uma taxa colaborativa de R$40, que na verdade não é uma taxa porque todos vão ganhar o livro, né, da Lenda do Poeterê. Então, já fica. Já sai barato, né? Exatamente. Os R$40 é só mesmo na colaboração ali para o planejamento que nós temos ali, né, da rotina do evento, que requer ali alguns custos, né, e é para isso. E certamente vai ser um grande sucesso esse evento no Centro Cultural FES-ProArte, que o nosso presidente está presente e é uma oportunidade também para a gente saber um pouquinho mais das atividades do Centro Cultural nesse período pós-pandemia, onde as coisas já voltaram a acontecer, né? A gente vê uma movimentação cultural interessante na cidade, e a FESO tem essa participação através do Centro Cultural. Como é que está hoje o centro? Ele está ativo? Tem coisas novas para acontecer, além das que já estão acontecendo? Ele hoje, em primeiro lugar, quero agradecer a você, ao Diário. Isso é um prazer, sempre. A participação, o convite de estar aqui, muito importante, junto com a Ana Maria, porque é muito importante a gente para poder divulgar o nosso Centro Cultural. A gente tem trabalhado com muito afinco lá, mas uma coisa importante tem acontecido, sabe, Vanderlei? Por exemplo, quando fizemos aquela incorporação da antiga ProArte pela FES, é porque a antiga ProArte corria o risco de morrer. Quando caiu o muro de Berlim, aquele patrocínio da Alemanha deixou de existir. Eles me mandaram uma carta, não vamos contribuir mais, porque assumimos a outra Alemanha. Eu digo, como é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou arrumar dinheiro? Então comecei a pensar, pensei na Unirio, estive com a Unirio, estive com a Viga de Almeida, estive com uma escola grande em Niterói. Eu digo, não, o caminho é Teresópolis. Aqui nós temos uma Fundação Educacional Serra dos Hortos, eu já era ligado à FES. Então, na ocasião, eu procurei o Constantino e ele tinha a cabeça aberta. Luiz Eduardo veio com a cabeça também aberta e imediatamente nós fizemos a incorporação. Levou quase um ano por causa da curadoria de fundações. Você sabe que toda fundação é fiscalizada pelo Ministério Público. Corremos aquilo tudo, fizemos a incorporação, a coisa veio e foi uma maravilha. E a coisa veio até um tempo atrás, até o ano passado, via muito bem, tivemos grandes eventos. Fizemos a primeira exposição de Portinari no estado do Rio, os 100 anos da morte do Portinari, que nem o Sesc fez. E nós fizemos com obras originais. Que estão em Teresópolis, né? Em Teresópolis. E onde já ganhou uma dinheiro para fazer obra de Portinari. Você sabe o que eu fiz? Peguei um grande colecionador, Ralph Camargo, e fomos ao Copacabana Palace, que tem várias obras de Portinari, ponta de bico, e conseguimos que o Luiz Eduardo Guelli, na época era diretor do Conselho, que ele emprestasse as obras. E peguei com alguns colecionadores outras obras.
Mas fiz uma coisa, não pode levar para lá. Até eu fazer um seguro. Foi quando eu descobri que não existia seguro para obra de arte no Brasil, naquela época. Aí uma companhia americana, que tinha filial aqui, abriu, porque eles tinham lá. E fizeram então a primeira. Hoje você tem seguro de obra de arte. É muita responsabilidade. Porque você imagina, alguém vai lá e picha o quadro daqui, ou rouba mesmo. Então fizemos as coisas. Com obras originais. O Sesc fez depois com cópias. Então realmente fizemos só para ilustrar. Mas o Sesc é pobre, né? Bom, mas o fato é o seguinte, Vanderlei, a gente chega à conclusão que não é só o grande dinheiro que faz as coisas. Às vezes o esforço faz muita coisa, né? E as relações também, né? Ajudam muito. Né? É preciso que você, quando está à frente de uma instituição forte, você também leve o seu relacionamento para aquilo contribuir. Cheguei, depois peguei, até na pintura, citava um pequeno caso, fizemos as grandes exposições com obras importantíssimas de pessoas colecionadoras que emprestavam o quadro para mostrar lá. Muitos não queriam aparecer, com medo disso, daquilo. Não põe meu nome. Mas para isso, você vê, chegamos a ter um quadro de Picasso. E o quadro do pintor espanhol, Goya, Francisco de Goya, porque era um colecionador particular que concedeu, e isso levando a garotada a todas as escolas. Tal. Claro. Mas a coisa foi vindo. Quando chegou ano passado, a Centro Cultural FES Pro Arte era, vamos dizer, o departamento da FES. Ano passado, houve uma mudança no Estatuto da FES e tem a mantenedora, que é a Fundação Educacional Serra dos Arcos. E as outras seriam as mantidas. Mantidas só existia uma, eram as faculdades unificadas, que foi o Unifes. Eles ampliaram e criaram como mantidas o Hospital das Clínicas, que até então não tinha essa autonomia, o Hospital das Clínicas, o CESO, as faculdades unificadas e a ProArte. Com isso, nós passamos a ter uma maior autonomia e ganhamos, acho que, um presente muito grande, que foi a Edelise. A Edelise é a nossa diretora, é uma pessoa que eu tenho por ela maior consideração e respeito pela capacidade dela de luta, de trabalho, de visão das coisas. Foi uma pessoa que eu encontrei com uma visão incrível. A respeito da Ana Maria, eu queria falar também que encontramos a Ana Maria uma pessoa excepcional. Porque, veja bem, o trabalho que a Ana Maria está fazendo lá, também junto... Não, é inovador, né? Essa coisa de uma leitura... Ela está fazendo o quê? Um trabalho para a leitura da criança. Ela está começando no caminho certo. Porque eu tenho muitas restrições quanto à educação no Brasil. Eu acho que o governo se preocupa em dar faculdade, mas não se começa pela faculdade, começa-se de baixo. É de baixo que você começa. Eu fui professor de 18 anos, Vanderlei. Eu tinha dentro da minha turma homens bons, gente boa, mas homens de 30, 40 anos que não sabiam escrever um bilhete. Tinha dificuldade de se expressar. Dificuldade de se expressar. Por quê? Porque não tinha base. Ele não tem culpa, coitado. Ele não tinha base. Entendeu? E você lutava para levar esse grupo. Então, a educação não foi uma grande preocupação. Desculpa a franqueza, mas eu acho que a educação não tem sido a grande preocupação de ser efetivo. Então, eu cheguei à conclusão, Adelaide, o seguinte, que a cultura, a arte cria a civilização do indivíduo, abre a cabeça dele para a civilidade, para ampliar, para ter uma visão melhor do mundo. O que nós estamos fazendo hoje com a ProArte? Nós pegamos a ProArte e estamos anexando ela, juntando, conectando ela com a educação. De que forma? O aluno da educação está lá estudando, os professores, coitados, que de uns anos para cá, com essas políticas que a gente tem visto no Brasil, estão totalmente desmotivados, ganham pouco, ou se não ganham pouco, não são devidamente valorizados. Então, com isso, o que acontece? Você começa a integrar o professor, a educação e a cultura. Então, você dá uma amplitude de visão àquele indivíduo que está estudando. Vou te dar um pequeno exemplo. Temos lá um programa que a Ana Maria conhece, ela vai participar do próximo, chama-se Café Teatro Filosófico. Foi um negócio que eu criei para a gente falar de filosofia. E com esse Café Teatro Filosófico, porque a gente pega uma peça de teatro famosa, os autores brasileiros, italianos, o Shakespeare, falamos muito,
E, por exemplo, no caso do Shakespeare, pegamos o Otelo, que é uma peça onde o personagem mata a mulher de Desdémona, por ciúme, inveja, conspiração e tal. E, quando fizemos a peça, o comentário, que foi um sucesso, tinha alguns alunos de direito. Eu disse para eles, por que vocês não fazem o julgamento do Otelo? Puxa, uma ideia. Se tem um caso de uma universidade fora do Brasil que tinha feito isso, e eles acharam ótimo, se reuniram. E no curso de Direito, fizeram então o julgamento do Otelo. Fizeram a encenação com o juiz, com tudo e tal. Estudaram o Shakespeare, estudaram a obra e viram que aquela obra do Shakespeare, lá da época do Renascimento, era uma obra que é o mesmo problema político de hoje. Os políticos agiam igual. A história se repete. A história, você acabou de falar aqui. Vanderlei disse aqui agora, a história se repete. Se repete. Bom, eles ficaram maravilhados. Tão maravilhados que levamos esse programa, e esse programa concorreu com outros programas dentro da FES e ganhou, foi premiado. Ótimo. Como iniciativa, foi até a mulher do Joaquim, que é nosso professor de filosofia, a Carla, ela é educadora, professora de Direito, ela que ficou à frente desse programa e levou e ganhamos o prêmio. Depois encenamos lá e agora está assim de aluno querendo trabalhar em outras peças. Por quê? Porque eles passaram a saber quem foi Shakespeare, quem foi o escritor tal, quem foi a Luiz Azevedo, quem foi Machado de Assis, quem foi Nelson Rodrigues, quem era. E, então você começou a disseminar ideias e conhecimentos. Então você conseguiu transformar uma coisa educacional um pouco repetitiva, um pouco decorebazinho, numa coisa ampla e vasta, onde você tem um universo na sua frente de histórias, e grandes histórias, histórias maravilhosas. Então, de fato, que isso tem feito o quê? Uma verdadeira conexão entre a educação e a cultura. Eu acho que é um trabalho que hoje a FES está realizando, Ana Maria, de forma quase que desconhecida da maioria aí, porque poucas universidades têm o privilégio de ter um centro cultural agregado, coligado, né, o fator coadjuvante. E interagindo com ele, né? E interagindo com ele. Isso é muito importante. E outra coisa, o trabalho delas, tanto da Ana Maria quanto da Denise, dessa área de literatura, teatro, nós queremos também a dança. A garotada de Teresópolis gosta da dança. Outra coisa, o teatro, o curso de teatro, você não imagina o que essa garotada jovem procura. Por quê? 2 motivos. Primeiro, amanhã eu posso trabalhar na Rede Globo, amanhã eu posso trabalhar na TV tal. Segundo, essas menininhas, coitadinhas, que às vezes sem chance de oportunidade na vida, tem a oportunidade de amanhã ser modelo. Porque no teatro você aprende postura, você aprende a caminhar, a andar. Então, isso tem sido um sucesso enorme. E o teatro também tem uma... Eu não consegui, eu fui um certo ignorante quando eu criei meus filhos. Eu tinha 20 e poucos anos, com 30 anos já tinha 4 filhos. Eu não tinha essa intuição de pedir ou levar eles para o teatro na infância. O teatro é transformador para uma criança, porque ela vai tirar a inibição dela e vai prepará-la para o mundo, né? Uma criança que passa pelo teatro lá até os seus 10, 12 anos, ele vai ser um jovem desinibido, e ser desinibido te abre as carreiras, te abre as possibilidades, né? Então o teatro ainda tem essa possibilidade, né? Você vê na antiga Grécia, importante. de Atenas, teatro era a maior diversão do povo. O povo ia assistir teatro, discutir as peças, discutir seria assuntos políticos. Não político partidário, mas político. Como é a política? Porque política é o quê? Vem de polis, cidade. É discutir a sua cidade, a organização do seu território. E uma coisa importante hoje na ProArte, eu cito, e eu me sinto muito orgulhoso disso, é o seguinte: a gente não trabalha para a elite. Eu nunca fui gestor, a Ana Maria sabe disso. Concertos de gala, a gente faz para o povão. A elite vai, será bem recebida. Mas é para todo mundo. Fizemos carnaval, fizemos festa junina, quer dizer, tudo da cultura brasileira, e trouxemos a melhor música, a melhor arte, a melhor cultura para todos. Então nós estamos abrindo isso tudo, e eu acho que está sendo um sucesso muito grande. Nós estamos sendo os captadores e irradiadores
de cultura, né, Ana Maria? E esse trabalho para a garotada é fabuloso. É muito bom. Isso eu acho uma coisa excepcional e por isso eu te agradeço muito a oportunidade da gente estar aqui no Diário, que é um jornal tão importante, uma TV tão importante, falando, né, para o povo desse problema, porque a gente quer agregar essas pessoas. Eu tenho notado, sabe, Vanderlei, que essas instituições, às vezes privadas, conseguem, às vezes, fazer um trabalho a médio e longo prazo melhor. Porque o trabalho, às vezes, feito com a política, ela é muito temporária. Há um programa de um, entra outro, muda o programa, não quer mais isso, e a gente consegue, com isso, levar mais tempo uma programação dessa, que ajuda muito a sociedade. Então, eu me sinto muito satisfeito, acho que a PROARTE está cumprindo o papel, esse papel que nós nos propusemos, tivemos N dificuldade, mas eu acho que hoje, felizmente, né, Ana Maria? Sim. Então, esse festival que a Ana Maria acabou de descrever para todos nós aí, você vê, ele já desponta como um sucesso. O número de inscrições, o número de pessoas que vão participar. E o objetivo é muito nobre, né? Capacitar. Nobre. E tem uma coisa, ela falou do Flávio Carneiro, e falou da Flávia Savari. A Flávia Savari, eu particularmente fiquei muito satisfeito. Sabe por quê? Eu homenageei a mãe dela, Olga Savari. Olga Savari. Em 2012, eu não me lembro. Eu dei notícia no jornal, mas também não lembro. Não lembro. A Olga Savari foi uma das homenageadas do Poeterê, uma das patronesses do Poeterê, que eu todo ano tenho um patrono, um patrono para o Poeterê. E a Olga Savari, na época, a Olga ficou apaixonada por mim. Muito bom. Ela ia no meu hotel, ali, te conhecer. Aí um dia a Flávia disse, a senhora tem que ir para o Rio, mamãe. Não, eu vou ficar com o Jorge aqui. Vou ficar mais 3 dias em Teresópolis. Eu digo, Olga, fica aqui, porque eu adorava a conversa com ela. A Olga era tão interessante como escritora, e ela foi uma grande escritora, e esteve para entrar na Academia Brasileira de Letras. Ela era amiga de toda aquela turma. E ela me deu uma coleção, eu vou mostrar depois para a Ana Maria e para o Vanderlei, de desenhos que ela fazia, que ela desenhou. Carlos Drummond de Andrade. Vamos fazer uma exposição disso. Vou fazer. Carlos Drummond de Verdade, Andrade. merece. Aquele Mendonça lá de São Paulo, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade. Todas essas pessoas ela conheceu. E ela fez a caricatura de todos eles de forma genial. Eu tenho essa coleção dela. Ela me deu de presente. De forma que a Olga é uma pessoa especial para mim, e a Flávia, filha dela, de vez em quando elas brigavam um pouquinho, a Olga com a Flávia, que é uma briguinha de artistas, né? Que é muito normal, muito bom. Junta o artista com a família, só tem motivo para brigar. Mas a verdade é que 2 talentos enormes ali. Sim. E na ocasião com ela aqui, a Flávia esteve conosco, e foi formidável. De forma que eu acho que a PROARTE, minha gente, povo de Teresópolis, sociedade de Teresópolis, garotada, vamos fugir um pouco do tribalismo, vamos deixar de ser uma tribo fechada e vamos abrir nossa cabeça, porque é muito importante isso, porque a civilização está na mão de vocês, está na mão de todos nós. Então é isso. Ana, vamos reprisar esse convite aí. Isso. 12 e 13 de abril, no Centro Cultural Pedro Duarte. Queria até reforçar, Vanderlei, um pouco, né, o que o Dr. Jorge falou, porque o seminário, antes, né, nós aplicamos uma pesquisa. Foi aplicada uma pesquisa em 30 escolas, né, você falou a questão do relacionamento, né, o quanto é importante, e eu tenho amigos, né, professores muito queridos, né, esses 20 anos que eu moro em Teresópolis, né, já vou para 21 anos que eu moro aqui, visitando muitas escolas, conhecendo diretores, professores maravilhosos, e eles se disponibilizaram a responder, né, uma pesquisa. Então foram 30 escolas, 30 diretores que responderam quais são as dificuldades, né, que existem para o desenvolvimento da leitura nas escolas. E 65% apontou como um dos pontos a não oportunidade de capacitação dos educadores aqui na cidade, na área da literatura infanto-juvenil. Isso gera, né, uma certa insegurança, desconhecimento, né, de como fazer, como trabalhar dentro da escola. Né? Então, a partir dessa pesquisa, que serviu de base para a nossa análise, né, minha e da Denise, da gente formatar esse seminário,
de uma forma bem prática. Então os professores eles vão amar, porque são atividades práticas, oficinas criativas para eles desenvolverem depois as atividades em sala de aula. E os nossos convidados, né, são o José Prado, a Cristina Vilaça, Simone Mota e Marcelo Pimentel. Cada um, né, vai desenvolver um tema, né? O José Prado ele vai falar sobre a questão do socioemocional na literatura infanto-juvenil e como encantar contando histórias, né? Isso está sendo assim, uma procura bem grande, a oficina dele. Cristina Vilaça, que já foi moradora aqui de Teresópolis, ela já desenvolveu um projeto lindo aqui, né? O período que ela morou aqui na cidade, muitos conhecem a Cristina. Ela vai falar sobre os temas sensíveis na literatura infanto-juvenil. Simone Mota já vai falar sobre como trabalhar a questão do racismo, né, em sala de aula e como fazer um livro autoral com crianças e jovens. E ela, inclusive, é curadora, uma das curadoras da FLUP, que é a Feira Literária das Periferias, no Rio. E o Marcelo Pimentel, que é designer, ilustrador, talentosíssimo, e ele vai falar sobre os estereótipos nas imagens dos livros infantos juvenis. Muitas pessoas dão pouca importância às imagens, mas às vezes as imagens falam mais do que o texto quando nós estamos falando de uma criança em formação. Dos 0 aos 6 anos, a imagem fala muito mais, porque ela não sabe ler e escrever ainda. Então, as imagens, né, é que falam. E o Marcelo vai tratar desse tema e fazer uma oficina de ilustração. Eu acho que os jovens vão se interessar bastante por essa oficina do Marcelo. E teremos o Café Teatro Filosófico, que todos eles vão participar dessa roda de conversa, falando sobre os personagens femininos de Shakespeare, sob a ótica da infância e da juventude. Isso. Foi uma proposta, né, do Dr. Jorge, me convidou, eu vou falar sobre Julieta, estou assim super honrada outro tempo, com né? O convite. Analisar outro tempo, avaliar o tempo é sempre muito mais... feliz, Não, né, eu estava dizendo, com essa oportunidade. Maria, quando você fala de Romeu e Julieta, você pensa, é uma história de amor. É uma história política. Ah, mas não, Porque não dá spoiler não, doutor Jorge. Vamos deixar... Não, deixa para lá. Deixa o pessoal lá, né, participar. Maria, você está lendo agora, os professores, vamos convidar que os professores, vamos incentivar para que eles compareçam. Sim. Porque eles vão para lá para debater com você, debater com você e, quem sabe, trazer ideias. Claro, é uma troca de experiências, né? Está no momento da gente motivar o corpo docente, né? O corpo de professores. A gente precisa incentivar, motivar, porque tem dado muito desmotivado nesse país. Exato. Nesse país. Então vamos motivar eles estando lá, é importantíssimo. Inclusive nós vamos, eu estava aqui vendo no celular, é justamente a pesquisa, né, que está aqui em PDF, que nós vamos lá apresentar o resultado dessa pesquisa e vamos trocar ideias, conversar com todos os educadores que estiverem ali, todos os profissionais, né, envolvidos com a leitura, buscar soluções, né, buscar caminhos, porque a gente sabe também das dificuldades, né, que os educadores enfrentam, bibliotecários, né, mediadores. Quais são os caminhos, né? Qual é o nosso papel, né, dentro da área que nós atuamos, dentro das instituições que nós estamos. E o Centro Cultural FES-ProArte agora, né, o caminho é a democratização, é justamente o que o Dr. Jorge colocou aqui muito bem, inclusive, né, tem o slogan, né, ProArte de portas abertas, né, a ProArte é para todos. Né, hoje nós entramos na ProArte, tem jovens ali, durante, né, de segunda a sexta, crianças, você tem uma ideia, o balé, a orquestra, Maria, né? Hoje temos uma orquestra aqui em Teresópolis. Nós fizemos um carnaval lá, com samba, com tudo. Pois bem, aquela moçada que esteve no samba, do carnaval, no mês seguinte, estou falando do ano passado, teve um concerto de música clássica. Estava na plateia o pessoal que estava no carnaval. É lindo. Então você vê essa ver. abertura de cabeça, essa vontade de querer conhecer coisas novas. O que isso é importante para o ser humano, né? O para Capiba, a sociedade. O Capiba dizia que
Por que o cachorro gosta de osso? O cachorro não gosta de osso, ele come porque dão, né? Então, no momento que ele ganhar um bife, ele vai gostar muito mais. Então, o Centro Cultural Fez Parte pode ser o bife para essa gente que está muito acostumado com o osso. Porque a nossa cultura é muito... O que tem de cultura disponível para as pessoas mais simples é uma coisa muito ruim, né? Sim. Que não tem cultura. Ele não conhece outro. E ele não conhece o outro, então ele se satisfaz com isso. É por isso que quando uma criança da favela, do morro, ouve um instrumento a primeira vez, se encanta, e em alguns anos ele passou por todo um processo e virou um grande músico. É verdade. E está carregando um violoncelo nas costas, ou um aparelho, um instrumento de sopro, numa realidade completamente diferente da dele. Ele não quer ser só jogador de futebol, ele não almeja ser traficante, ele não almeja ser o dono da boca, ele está começando a querer coisas diferentes, né? Porque deram para ele isso. E é o grande problema nosso hoje, no Brasil, essa falta de preocupação de dar coisas boas para as pessoas. E querem dar o ruim, porque do ruim ele acha que aquilo é que ele precisa. Não é. As pessoas, mais ou menos, precisam conhecer a sua própria história, precisam conhecer a cultura popular. Você né? tocou num ponto muito importante. A gente tem dado para esse povão, coitado, aquilo que é o mais fraco. Por que você não dá o bom? E quando ele ouve a música clássica e entende a música clássica, ele não quer saber mais de música ruim, não. Ele começa até a buscar qualidade na música ruim. Ele começa a ter um gosto apurado, né? E ele começa a perceber uma coisa. Você está levando para ele o respeito, porque você está levando para ele coisa boa. Você não está enganando. Você está levando aquilo que é bom. Então, dando a ele uma oportunidade de abrir sua mente, abrir sua cabeça. Então é muito importante tudo isso, né? Então, e quem for ao seminário, Vanderlei, vai ter oportunidade de conhecer esses projetos, porque nós vamos ter na cerimônia de abertura uma apresentação, né, da música da UFRJ, que é um dos parceiros, né, hoje do Centro Cultural. Vamos ter uma apresentação do balé, que é a academia, né, a Atitude, que fez a parceria, né, com o Balé da Proarte. Vamos ter a apresentação teatral, né? Então nós vamos ter aí durante o evento alguns momentos que eu também não vou contar, porque são surpresinhas, né? Para não perder a graça. Mas são surpresinhas ao longo do evento que as pessoas vão ter a oportunidade de conhecer todos esses projetos que hoje a ProArte desenvolve. Vanderlei, que nós fizemos um convênio muito bom com a UFRJ, e eles vêm toda semana dar aula para o pessoal daqui. A garotada daqui da periferia, vem gente de Guapimirim, vem gente de Petrópolis, vem de São José de Friburgo, que vem para cá. E nós conseguimos, eu fiz um programa através da Lei Rouanet, que nós conseguimos algum recurso e demos vários instrumentos grátis para essas crianças. Olha, perto de 70, 80 instrumentos. Eu não me lembro se é isso. E as atividades são todas gratuitas, né? Tem alguns cursos livres, mas que agora também tem o projeto social. Mesmo aqueles cursos que têm algum valor, né, um pequeno valor, tem os horários que são do projeto social, que são gratuitos. Né? Então, eu também tenho, né, o curso Ama Leitura. Eu estou com uma turma de 26 alunos esse ano, de formação de contadores de histórias e mediadores de leitura, né? É uma formação básica em literatura infantil. A parceria esse ano, que já vem uma parceria de longa data, né, com o Colégio Estadual Edmundo Bittencourt. E essas meninas, algumas do ano passado, já estão no mercado de trabalho, né? Ao longo desses anos todos que eu desenvolvo o projeto, tenho a felicidade de ver, né, algumas no mercado de trabalho, trabalhando com literatura, trabalhando como professoras. E um diferencial enorme, né? É o que nós estamos conversando aqui. Aqueles que fazem o curso, aqueles que participam de alguma atividade artística, eles já saem com diferencial dos outros que não participaram. Expressão corporal, comunicação, desenvoltura, né? A própria condição mesmo, né, de escolha do que eles vão fazer, eles saem com um outro pensamento, né, com uma outra atitude. E é isso, né, gente? Então, certamente será um sucesso esse primeiro seminário. Ai, Vanderlei, espero, né? Agradeço. Ama Leitura. Foi uma parceria muito boa do Centro Cultural com Ama Leitura. E você lá, participando com outras, e são várias atividades que existem lá, né?
Isso vai certamente, e a gente pode prever que esse evento seja apenas o embrião de um grande movimento que pode estar acontecendo em Teresópolis e que a gente vai lembrar daqui uns 10 anos, que Isso tudo mesmo. começou lá naquele distante 2024, né, que ainda não aconteceu. Eu desejo muito sucesso para você, Obrigada, Ana Maria, você Vanderlei. merece tudo de bom pela sua forma como você se empenha por esse tema tão importante que é da literatura infantil, e não só por ter sonhado, mas por ter realizado, né? Muitas pessoas sonham, mas poucos conseguem realizar. E você achou o caminho para realizar essas coisas, sempre com uma novidade, né? Eu gostei muito de estar fazendo para que quer, tanto que você me pediu uma nota, eu fiz uma notinha para você no jornal sobre esse A evento. notinha do Vanderlei é uma página inteira, doutor Não, Jorge. foi muito bom. Foi Faz muito uma bom. página inteira, aí ele Porque diz essas assim, coisas eu vão dei uma trazendo- notinha, e essas quando eu coisas vão vejo é a trazendo página Vanderlei é uma toda pessoa que trabalha muito pela cultura. o trabalho dele é maravilhoso. Essas pequenas informações que vão chegando vão produzindo um novo teresopolitano, né? Você tem um gosto, você só gosta do que conhece. E nós temos um problema muito grande da ignorância da nossa história. As pessoas não sabem o que é Teresópolis. Você falou agora há pouco do Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues teve apartamento em Teresópolis. Teve. O Mário Filho, que é o pai dele, que era o grande jornalista, um jornalista complicado dos Isso. anos 30, né? Que a Revolução de 30 fecha o jornal dele, e em função disso morre um filho, né? Aquela coisa dele. E ele vai ganhar, na época do Juscelino, ele ganha uma pendenga que ele tem com o Estado, uma indenização pelo prejuízo que a Revolução de 30 provocou no jornal dele, fechando o jornal dele em 30. E aí, com esse recurso, ele compra um apartamento em Teresópolis, que eu também não descobri onde é. Muitas pessoas Eu não vieram. sabia. Teresópolis nos anos 50 era assim um must, né? As pessoas queriam vir para cá, ter alguma coisinha aqui, um apartamentinho para ir e tal. Então a gente tem esses episódios. Essas coisinhas que você vai sabendo vão mudando a sua visão, a visão das pessoas comuns da cidade em que ela vive, né? Então isso aqui não é mais uma cidade, é a cidade dela, porque ela começa a pertencer àquilo, né? Nós temos hoje pessoas conhecer a história fundamental, e só vai se conhecer a história Daí, às vezes, se essa história chegar logo na criança, porque quem não aprender a ler até seus 10, 12 anos, não vai tomar gosto pela leitura com 14, verdade. 15, Não. 16 anos. Tem que começar ali naquele E início, a né? forma como a leitura é apresentada para a criança faz toda a diferença. faz a diferença. Porque E olha- você pode fazer também um desserviço, né? Dependendo da forma como Então, vou te você contar uma apresenta a experiência minha. leitura. Eu você cheguei na faz a leitura, criança um pouquinho ter tarde. Né? aversão. Eu comecei a ler com quase 20 anos já, embora eu já produzisse, eu escrevo desde os 14 anos, eu vou ser compositor, tipógrafo, compositor da Caixa, acompanhei jornais, artigos, livros, né? Isso na mão, letrinha por letrinha, formando a palavra, jogando no computador, depois formando a chapa. Então, mas ler mesmo, ler livro, conhecer os livros foi já depois de ter saído do ensino fundamental. E a minha experiência na escola com livro foi horrorosa, porque eu tinha meus 12 anos, talvez, o professor vai me dar o Fizeram Feijão e você ler Sonho. Machado de Assis. Não, me fizeram ler O Feijão e Sonho. É um livro quase adulto, né? Um livro que Difícil, é difícil uma linguagem de ler, né? difícil. Porque o objetivo do autor é outro, não é a história em si, né? É contar da questão política, da questão da relação da família, do sonho da mulher, né? Da realidade da mulher e do sonho do homem, né? Isso é uma coisa de comportamento. Uma criança, um adolescente não tem noção do que é isso. né? Já basta o Guarani, quem tem que ler nessa fase, que é um livro muito importante para nós, né? Então, o movimento também tem que precisar fazer. Já convidei você para fazer um trabalho sobre o Guarani. Fala, inclusive, eu vim para cá. Vamos guardar essa ideia aí. Quanta gente não sabe que o Guarani ele é ambientado no nosso Rio Paquiquer, né? Então, ou seja, toda aquela coisa, né? Aquele início, a Tem uma imersão da história que eu cultura fiquei brasileira. apaixonada, a matéria que você publicou essa semana sobre a história da feirinha. Eu não Feirinha do conhecia Alto, a né? história da Feirinha do Alto. Eu fiquei apaixonada em ver, né, como que é assim, é uma Tudo começa sementinha, difícil, por isso né? Alguém que foi lá, os grandes- colocou seu O produto lá Vanderlei em cima do veio banco. resgatando a história de Teresópolis. Isso é Muito pouca importante. gente sabia. Nós tivemos uma sorte muito grande, porque eu falei contigo agora há pouco, nós temos muitos autores de Teresópolis e mais de 100 livros publicados sobre a história de Teresópolis. A gente lembra o livro do Armando Vieira, o 1938. Não, ele escreveu 6 livros. O Osíris não escreveu só o Personalidade de Teresópolis, ele escreveu 8 livros.
Então nós temos muitos autores que escreveram, Armando Paracampo escreveu, o João Oscar, e mais aqueles que lançaram 1 ou 2 livros só. Então você tem muito trabalho da história de Teresópolis. Né? E é preciso que essa história chegue para as pessoas, né? Que mais pessoas, e ao longo desse tempo todo, em função de ter muita gente envolvida em memória, foi guardada muita informação de Teresópolis. Teresópolis é uma cidade muito rica de memória também. As pessoas podem não conhecer a memória, não ter memória da memória, né? Sim. Mas existe uma memória na fotografia, nos documentos, né? Você tem os nossos pintores passaram por Teresópolis. Pintores maravilhosos. Os artistas plásticos, os escritores, né? Manuel Bandeira, Olegário Mariano, nossa, Lúcio de Mendonça, que era um morador daqui, Adomar Tavares, um poeta que vivia apaixonado por Teresópolis. Até o Eliseu Visconti. Eliseu Visconti. Eliseu Visconti pintou todos aqueles painéis do Teatro Municipal do Rio. Sim. E é um pintor consagrado. O Eliseu Visconti, ele deu eu fiz um texto sobre ele outro dia, ele deu um quadro, a família doou um quadro para a prefeitura, nos anos 60, que o Eliseu Visconti pintou da casa dele no Colégio Egino da Silveira. Eu conheço. Ele morava, a casa dele era em frente ao Egino da Silveira, ali na Delfim Moreira. É o hasteamento da bandeira. E ele pega as crianças perfiladas no pátio, ouvindo o hino nacional, e o Getúlio Vargas com a criança no colo de um empregado doméstico na calçada. Ele interpreta o Getúlio, né? Nós estamos no ano 30, né? É bom falar do Getúlio bem, né? É bom cultuar ele. Então o quadro é maravilhoso, e um quadro grande, 1,5 metro por 2 metros e tal. O quadro foi doado à prefeitura, não fizeram uma moldura na tela. E depois o quadro sumiu. O quadro está na Pinacoteca de São Paulo. É um projeto até para a gente trazer esse quadro, que ele tem muito mais a ver com a história de Teresópolis, né, do que com a história do próprio Eliseu Visconti, o que vai ser um de interesse. Mas tirar um quadro de Pinacoteca, você deve saber que é muito difícil. Tem que ter uma barganha muito grande para isso. Né? Vou ter que gastar um daqueles seus Portinari lá para fazer essa troca. Mas é necessário, porque você imaginar que essas pessoas tiveram, o próprio Getúlio tinha uma relação com Teresópolis também, né? Essas coisas vão dando uma motivação para você gostar mais da cidade, né? Essa falta do entendimento também desse processo de colonização que Teresópolis passou através dos ingleses naqueles anos de 1830, 1840, que vai formar uma cidade colônia, mais de ingleses, que depois o brasileiro vai querer morar nesse lugar maravilhoso, que os ingleses que viviam naquela cidade do Rio complicada preferiam passar o verão, né? E daí você vai ter, imaginar que o veraneio começou em Teresópolis. Isso aí não é pouca coisa, não. Esse hábito de veranear vai começar E nós tínhamos concorrentes, nós tínhamos Friburgo e Petrópolis do lado. A gente não estava sozinho nisso aí não, né? A gente tinha concorrentes fortes. E a palavra de chave era veranista. Os veranistas. Isso já de 1850, ou seja, tudo surge a partir dali. Né? Então, você conhecer isso, você começa a ter um olhar para Teresópolis diferenciado. Nós estamos agora, hoje é dia 4, né? 4, 5 de abril, a gente está gravando essa entrevista. Nessa primeira semana de abril, aconteceu aqui, em 1912, 100 e tal anos atrás, 115 anos atrás, aconteceu a conquista do Dedo de Deus. Né? Que é o início do montanhismo no Brasil. Até então, nunca ninguém tinha subido uma montanha, escalado uma montanha. Aí a pessoa subia como passeio, como se vai a Pedra do Sino, mas escalar um monte era uma coisa de europeu. Então você vai ter isso no Brasil. E aí você vai, quando você fala em Teresópolis, em qualquer lugar do Brasil, eles vão falar da CBF e Dedo de Deus, porque é o início do montanhismo, o marco do montanhismo no Brasil vai acontecer em 1912. Né? Então você tem assim episódios muito interessantes. Você que leu o livro Viagem ao Passado, eu conto ali a viagem do Roland Garros a Teresópolis em 1912, né, em janeiro. Ele vem a Teresópolis para ver como é que é, onde ele poderia pousar, que ele está participando de um meeting de aviação. Em 1912, 6 anos depois do avião inventado em 1906. Né? E é um cara que cultuava demais, era muito amigo o Roland Garros era amigo do Santos Dumont, que todo mundo também era amigo dele, porque o Santos Dumont é um brasileiro diferenciado, né? Você nunca pediu patente das invenções dele. Né? O que ele poderia ter de dinheiro se ele patenteasse o relógio de pulso, né? o avião? Imagina. Então é uma pessoa de mente muito aberta e um personagem também nosso, de pertinho aqui. Né? Nunca vi a Teresópolis, mas o avião nunca dele... vi aqui? Não, nunca vi a Teresópolis, não tem passagem dele por aqui. Mas o Roland Garros, ele vai via Teresópolis, dar um passeio contornar o Dedo de Deus e posar em Teresópolis. Então ele tem essa... a cidade é uma marca muito forte. Saber disso é transformador. E quem tem que saber disso são as crianças, através das formas de lidar
com a leitura dela. Mas primeiro, para que ela leia textos sobre isso, elas têm que ter gosto pela literatura, né? E daí a motivação para esse seminário de leitura da leitura. Que nós esperamos seja um sucesso. Também tem uma questão que está sendo muito interessante, o Espaço Ama Leitura, ele está agregando os escritores aqui de Teresópolis. Quando eu cheguei aqui na cidade, eram pouquíssimos que escreviam para criança. Hoje tem várias pessoas que escrevem para criança, né? Então eles estão colaborando. O ano passado eles participaram das contações de história, aos finais de semana, lançando seus livros, participaram do Poeterê, fizemos atividade o dia todo com autores, né? Então eles estão colaborando também, né, para esse movimento. Eu agradeço muito a eles, aproveito aqui a oportunidade, né, para agradecer não só a esses professores e diretores de escola que me abraçam com tanto carinho, né, orientadores, coordenadores, mas a esses colegas, né, da literatura, inclusive lá da Academia Teresopolitana de Letras, né, que eles também estão participando. A Cláudia, né, com a editora Alecrim, ela vai participar também do evento, vai colocar um standzinho com os livros da editora e vamos ter um espaço de venda para os autores de Teresópolis, inclusive, né, se você quiser também, porque eu sei que você tem livro para jovem que fala sobre a história de Teresópolis, né? Seria maravilhoso, né, nós colocarmos lá. E os autores convidados, né, vão trazer também as suas obras, os autores homenageados, os autores convidados. Então nós vamos ter também esse espaço em que os participantes vão poder conhecer os livros, porque muitos também não conhecem, né, não sabem desses, né, autores todos que nós temos aqui na cidade, conhecerem os livros, adquirirem se quiserem, né, e autografarem, né, claro, se os escritores estiverem lá. Então, uma tarde de autógrafo, então vai ser também esse momento aí muito especial, né, de união aí da nossa literatura, dos nossos escritores, ilustradores. Eu fico muito feliz, né, de ser esse espaço aí, poder proporcionar isso. Muito bom, então. Muito obrigado, então, pela presença de vocês dois. Então convido a todos, né? Todos convidados para o primeiro seminário da leitura. Todos estão convidados. 12 e 13 de abril. 12 à noite. Inscrições abertas. Dia 12 a abertura, dia 13 o dia inteiro de trabalho. E eu digo uma coisa da PROAT, Ana Maria. Você na PROAT, você às vezes sai de lá cansado, mas sai feliz. É verdade. Sai feliz. Sai com a sensação de missão cumprida. Eu tive lá uma funcionária que trabalhou comigo muito tempo e disse assim, doutor Jorge, eu saía cansado, mas tão feliz. Depois ela foi trabalhar em outro lugar, burocrático. Doutor Jorge, eu estou tão cansado. Eu digo, você antes trabalhava, você ia cansado e feliz. Agora você sai cansado e triste. Vá para o PROAT, você vai sair feliz, porque vai ver muita coisa boa. Perfeito, então. Até lá, então, até lá você seminário é uma leitura. É o nosso convidado especial para falar. Certamente que lá estará. Lá, né? Obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado.